Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, eu estou aqui lendo porque esse capítulo é lindo, muito bonito. Leitura mental, você lembra? No nosso programa passado, neste capítulo, nós começamos a ver aquela conversa da equipe que foi ajudar o padre Domênico, o Jerônimo, a irmã Zenóbia, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e o André Luiz estão ali. E a enfermeira Luciana, que tinha uma capacidade de penetração através da mediunidade da vidência que ela exercitava, ou da faculdade da clarividência, melhor dizendo, porque ela agora é um espírito que está operando esta faculdade, ela está contando ao padre Domênico, fazendo o padre ver os erros que ele havia cometido. E aí, no final do nosso programa passado, o padre entra em desespero, não quer mais saber, chega, eu não aguento mais, isso para mim é suficiente. Então, agora, no programa de hoje, você pega o livro Obreiros da Vida Eterna e acompanha conosco o que vem logo a seguir. A orientadora vai estar tomando conta desse processo de resgate do padre Domênico. Mas, agora no texto, você vai acompanhar a leitura que nós estaremos fazendo. A orientadora entrou em funda meditação, porque ela havia pedido ao padre Hipólito para conversar com o padre Domênico. E o padre Hipólito, então, levantou a voz, dirigindo-se àquele mendigo de luz, dizendo-lhe: Irmão Domênico, o Senhor misericordioso nos ouviu a rogativa. Efetivamente você deseja a redenção? O interpelado, padre Domênico, ao que eu deduzi, diz André, não se preocupou muito profundamente com a pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às afirmações que havia ouvido, perguntou por sua vez: existe então a justiça divina anotando as nossas faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do Espírito? E o padre Hipólito lhe respondeu: trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros. Com uma voz piedosa, continuou dizendo: como os justos também são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Feche para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cale a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não faça maldições. A igreja que nos reunia quando estávamos na terra é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Nós procurávamos o reino transitório do poder temporal, através de puras manifestações do culto externo, aliado a uma política corruptora, esquecendo de propósito o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar, porventura, Domênico, as mães devotadas pelos crimes que os seus filhos cometem por vontade própria? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. E então, novamente, soluçando, o espírito infortunado revelava-se ferido nas fibras mais íntimas, causando em nós comoção e lágrimas. Não condenes, prosseguiu o padre Hipólito. Quantos antigos superiores nossos estão nas regiões tenebrosas espiando, sofrendo? Quantos se enganaram, honrando no mundo a si próprios, esquecendo o Senhor que passou pela terra fazendo o bem? Muitos dignitários orgulhosos que nos dirigiam às atividades
com o cálculo a presidir suas decisões, baixaram ao sepulcro depois de solenes exéquias, funerais faustosos, através de fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui do outro lado em dolorosas necessidades do coração, como miseráveis mendigos. Muitos aguardam dias melhores no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restaurarmos também, Domênico, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto da salvação. Relembremos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu quando estávamos na terra. A você te dói a penitência, te fere a humilhação? E ele? E Jesus? Porventura não percorreu a via dolorosa, como se fosse um malfeitor comum? Não aceitou a cruz, que o flagelaria até a morte? Sim, respondeu o interlocutor tristemente. Sim, tudo isso é verdade. E então, Zenóbia, a orientadora, fez um gesto, como a pedir ao padre Hipólito que parasse com as considerações, dando-nos a certeza de que respondia ao chamamento silencioso da irmã Zenóbia, alguém apareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de imediato pela delicadeza e generosidade irradiantes. Ela abraçou a irmã Zenóbia como se o fizesse a uma filha muito amada e nos cumprimentou de maneira cortês e reconhecida. Dispensávamos qualquer apresentação. Tratava-se de Ernestina, a dedicada à mãe de Domênico. Ajoelhou-se junto ao filho desventurado e de mãos postas rogou a proteção dos céus. Fosse então pela renovação profunda daquela hora que lhe modificara o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz Domênico, que estava cego para nos ver, ele conseguiu enxergar a recém-chegada. Comoventes gritos alcançaram-nos no íntimo. Mamãe! Mamãe! Aquela criatura que havia se mostrado tão rígida e indiferente. O eclesiástico que zombara de tantos corações na terra, segundo a retrospecção do seu passado que Luciana havia terminado de fazer, igualmente agora invocava o nome de mãe, como se fosse chorosa criança desviada do lar. Abriu ansiosamente os braços, procurando o seu colo amigo, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou-o a refugiar-se junto desse colo materno. Ernestina apertou-o então, de encontro ao peito, e pareceu-me que o infortunado sentia o contato maternal como se houvesse alcançado repouso supremo. Mãe, minha mãe, gritava, colocando a cabeça ao tórax, inclinado, colando-a para a frente, a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me. E recordando talvez o trabalho da clarividente, que havia lhe alterado o próprio ser, acrescentou Domênico: a justiça divina me descobriu, mãe. Sou um condenado sem perdão, um louco acelerado do inferno. Hediondo passado está vivo dentro de mim. Oh, mãe,
Você é capaz de suportar-me quando todos me detestam? Ernestina aconchegou-o mais perto do coração e falou, comovida: eu não sei, meu filho, se você foi criminoso. Sei que te amo com toda a alma. Sei que sentia profundas saudades da sua presença carinhosa, no desejo enorme de te sentir de novo junto de mim. Que haveria de mais belo para o meu coração que o doce enternecimento desta hora, meu filho? Deixa que nasçam em ti pensamentos de alegria e reconhecimento ao Pai de inesgotável bondade, que nos reúne com compassividade. Medita um instante, Domênico, sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. O pensamento de gratidão a Deus, dentro das sombras do sofrimento, é como um raio brilhante da aurora, anunciando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Qual de nós, meu filho, não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Muitas vezes caímos. Entretanto, as mãos invisíveis do Senhor arrebataram-nos misericordiosas do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Tem coragem e levanta-te intimamente para o novo dia, Domênico. Tem coragem, tem coragem. Coração de mãe, palavra de mãe, amor de mãe, que reergue. Não importa se o filho é um lodo em forma de gente. Amor de Deus, que recebe o filho pródigo e faz uma festa para ele. Isso é para nós todos, queridas irmãs. Isto é para a nossa vida, para entendermos o que o mundo espiritual nos revela em hora tão bela, como veremos na sequência, no nosso próximo bloco. Espero você. Olá, queridas irmãs, estamos de volta com o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Hoje é o capítulo 7º, segunda parte, quando estamos vendo o resgate do Padre Domênico. Depois daquele encontro emocionante do bloco anterior, vamos ver o que acontece na sequência no relato de André Luiz. O mísero, o padre abatido, olhava a sua mãezinha encantado, como se tivesse sob os olhos a mais formosa visão de sua vida. E disse a ela: Mãe, porém eu sou um malfeitor, réu de crimes sem perdão. Falou com tristeza. Não, meu filho, disse a palavra da mãe. Você foi um enfermo, como nós outros. Você escutou as sugestões do mal e cultivou úlceras dolorosas. Desequilibrou o coração, resvalando no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, filho, de que Jesus é o divino médico. Aceite essa sua necessidade de remédio e dirija-se a ele na súplica sincera daquele que deseja a cura real para a vida eterna. Nós outros, aqueles que estamos tentando te ajudar, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou dos que muito sabem. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante, na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres, adquirindo valores novos ao preço de nosso próprio esforço, na paciente construção de nosso espírito para Deus. Você acreditaria, porventura, que como sua mãe eu estivesse no paraíso,
em um gozo de santo, um gozo beatífico, inteiramente esquecida dos seus imensos débitos para com todos aqueles que dividiram com você o afeto e a luta nos serviços salvadores da carne terrestre? Você poderia admitir, por acaso, que apenas o carinho materno me garantiria a posição definitiva no campo celestial? Não, Domênico. Horizontes diversos abrem-se para as nossas almas no universo infinito. Nossas existências são dias abençoados de trabalho, nos quais, ao sol do dever nobilitante e às chuvas da experiência construtiva, desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. É verdade que os erros deliberados, aqueles erros que fazemos por vontade, turvam a nossa consciência, maculam a nossa mente, forçando-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. Mas o Senhor jamais nega recursos de retificação àqueles que lhe pedem o socorro, com o propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a travessia do túmulo, nós continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Você não desejaria, portanto, Domênico, aderir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo de sombras, a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? Perguntou a mãe. O olhar do infeliz adquirira diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava nele a mente pouco a pouco. Reconhecendo o efeito de suas advertências salutares, a devotada benfeitora prosseguiu. Não seja, meu filho, a recordação angustiosa dos tempos passados um obstáculo insuperável à realização daquilo que você precisa no presente. Todos aqueles a quem você feriu não desapareceram para sempre. Prosseguem tão vivos quanto nós estamos. E você poderá, na condição de servo humilde, procurar os seus credores de outra época, atendendo, em benefício de você mesmo, a essa exigência do resgate necessário. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado, sem medo, pronto a compreender o bem e a praticá-lo. Sem a esperança arrojada e sem um espírito de serviço, dificilmente você vai pagar o débito pesado que prende a sua alma a essas esferas grosseiras e inferiores. A fim de você conquistar semelhante valor, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não se encarcere em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e de redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus que orvalhe o seu íntimo da santificada esperança. Basta uma gota desse orvalho divino para que o deserto da alma floresça e frutifique de bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. Por que não confiarmos de maneira absoluta no supremo poder? Somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. A presença reconhecida de sua mãe completara a sua modificação benéfica. O sofredor, como um náufrago desesperado, atingindo um porto amigo e reconfortante, esquecera as palavras odientas e blasfemas de minutos antes, e aconchegando seu coração da mãe, rogava: minha mãe, o sofrimento colheu meu espírito desventurado,
Não me abandones, não me abandones. Nunca, meu filho, disse a mãe, sufocando as próprias lágrimas. Eu te peço, porém, que jamais abandones a Jesus, nosso Mestre e Senhor. E em pranto muito forte, Domênico retrucou: sim, Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Fizeram-se longos instantes de silêncio entre nós, diz André. De olhos lacrimosos, perdidos agora no espaço, a evocar talvez paisagens de muito longe, o ex-padre comentou: ó mamãe, que saudade de minhas preces em criança. Nesse tempo que vai tão longe, você me ensinava a ver o Criador do Universo em todas as dádivas da natureza. Meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança, e o amor da simplicidade morava na minha alma venturosa. Depois, na tempestade do mundo, eu me perverti ao contato dos homens ambiciosos e maus. Ao invés da piedade, cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos meus semelhantes. Ocultei o coração e exibi a máscara. Fugi às verdades de Deus e me fantasiei das humanas ilusões. Por que fraquezas singulares pode o homem realizar semelhante troca? Por que menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos? Oh, mãe, você que conservou a doce confiança do primeiro dia, que nunca bebeu o venenoso absinto que me embebedou na terra, me faz esquecer, por piedade, o homem cruel que eu fui. Anseio retornar à serenidade ingênua do berço. Me angustia a sede de voltar à verdadeira fé. Me ajuda a dobrar os joelhos de novo, mãe, e a rezar de mãos postas para que o Pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem esquecer o bem. Que solicitação mais tocante de alguém como este irmão, padecendo as dores do arrependimento, ao contato amoroso daquela que já havia sido sua mãe e que continua a ser, não mais porque tem o corpo físico, porque tem sangue do mesmo sangue, mas porque tem amor que nunca esquece. Mas você percebeu uma coisa? Você que está aí notou uma coisa interessante? A mãe não passou a mão na cabeça dele, dizendo: não, fizeram injustiça com você, meu filhinho. Não, como as pessoas são más. Não. A mãe o está exortando a voltar ao trabalho para corrigir os erros. A mãe está dizendo a ele: meu filho, você não morreu e nem os que você prejudicou morreram. Então, ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar se arrependendo do mal, trabalhe e peça a chance de corrigi-lo. Ah, que exemplo maravilhoso para os pais de hoje, não é? Ao invés de ficarem acoitando seus filhos, ao invés de considerarem que seus filhos são os incompreendidos do mundo, colocá-los no lugar que eles precisam, voltar a fazê-los sentir o que é ser responsável, como é necessário viver com decência e garantir que aquele prejuízo que se causou seja reparado. Não é perder amor, não. Quando se exige, quando se impõe a lucidez ao comportamento dos entes que amamos, é ajudá-los a crescer. Não é colocá-los debaixo da nossa asa e falar: vem que eu te protejo. Isso não é, isso é crime. Porque você está debilitando um ser que precisa aprender a ser adulto. Por isso, esta lição de Ernestina é tão preciosa para meditarmos a respeito dos deveres de pai e mãe em relação aos filhos. Amá-los, mas ajudá-los a se reerguer, corrigindo o mal.
Vamos continuar a aprender muito com este capítulo no próximo bloco. Eu espero você. Até já. Estamos de volta com o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 7º, segunda parte. Agora, estamos vendo como André Luiz nos retrata este renascer de um espírito endividado ao contato da consciência, que reconhece os erros, do amor materno, que ajuda a reerguer o caído, para que ele trabalhe na própria modificação. E nós havíamos visto no último bloco que ele volta a pedir à mãe que o ajude a sentir de novo esta simplicidade da fé. E agora acompanhe o texto, porque é isso que Ernestina vai fazer. Diz André Luiz que nesse instante a mãe Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou Domênico a ajoelhar-se, amparando-o com uma ternura imensa. Em seguida, copiando os gestos das mãezinhas cuidadosas e desveladas, segurando uma criança tenra, uniu as suas mãos em súplica e, chorando para dentro de si mesma, disse a ele: repete, filho, as minhas palavras. Numa cena comovedora, que jamais vai fugir da minha recordação, a dedicada mãe orou pausadamente, acompanhando-a Domênico, sentença por sentença. Disse ela: Senhor Jesus, e ele repetiu: eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés, e ele, doente e cansado aos teus pés. Compadece-te de mim, bem-amado pastor, desta ovelha desgarrada do teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, a ilusão terrestre fez periclitar o meu raciocínio. O egoísmo endureceu o coração e eu caí no precipício da ignorância como um leproso do sentimento. E ele ia repetindo o que a mãe falava. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, a minha fuga do espírito. Mas eu sei que você é o divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, liberte-me da prisão de mim próprio. Liberte-me do mal resultante das minhas próprias ações. Faça com que meus olhos se abram à luz divina. Alimenta-me com a tua verdade soberana. Me ampara a esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para eu pagar todas as dívidas que eu contraí, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Me perdoa e concede-me recursos para o resgate. Não me deixe entregue aos resquícios, às lembranças das paixões que eu mesmo criei de maneira impensada, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares. E, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, dando-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que possam auxiliar a outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, continua a prece da mãe, repetida pelo filho. Confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. Domênico repetira a oração, frase por frase. Qual menino dócil e interessado em aprender a lição. Ao que concluímos, a rogativa lhe fizera profundo bem.
Abraçou-se a Ernestina mais calmo, e enquanto a diretora da casa transitória seguia os mínimos gestos que Domênico fazia, sem que ele percebesse a sua presença, eis que Domênico pergunta de improviso: minha mãe, já que a ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, você pode me dizer onde está Zenóbia? Ela me teria abandonado para sempre? E então, fundamente surpreendido, notei que a pergunta era feita com uma inflexão dolorida de saudade e desencanto. E então Ernestina apressou-se a responder: ah, meu filho, certamente nossa amiga te acompanha de uma esfera superior, implorando a Jesus que te abençoe os propósitos de redenção. E ele então voltou a dizer tristemente: ah, mãe, se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido meu destino. Ela, porém, se casou com outro homem quando era maior a minha confiança no futuro, forçando-me ao celibato sacerdotal, que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Se nós houvéssemos organizado um ninho doméstico, não me faltaria a confiança em Deus. Teria sido talvez pai generoso e meus filhos me seriam sagrada coroa de responsabilidade e alegria. Zenóbia, minha mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo de outra maneira. Em companhia dela, teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercaram o coração. Todavia, quando a sorte atirou de mim, me esvaiu-se de todo o sonho de construção equilibrada na terra. Dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me ofereceria refúgio inexpugnável contra as tentações. Que terrível engano! Sitiado num mundo de convenções que me constrangia o espírito e distanciado da sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar, precipitei-me de abismo em abismo, convertendo-me num demônio insaciado a destruir e a perverter. Será, mãe, que ela teria compreendido algum dia como eu fui infeliz? Será que ela teria piedade de minha dor, cheia de misérias e ruínas? Pergunta Domênico, sem saber que Zenóbia estava ali, que fora ela quem organizou a recuperação daquele ser, que fora visitar tantas vezes as Furnas para tentar trazê-lo mais próximo da casa transitória que ela administrava, que fora ela quem pedira a ajuda daquela equipe socorrista, a fim de conseguir retirar aquele sofredor tão querido ao seu coração, daquela zona que o fogo purificador estaria limpando algumas horas depois. Ah, não sabia que o amor não esquece. Domênico então está se recordando e naturalmente está levando à mãe esta ideia de que sua fraqueza foi decorrência da fuga afetiva de uma outra pessoa. Foi justificada por uma infelicidade amorosa que, segundo ele, o empurrou na direção de uma busca sacerdotal como forma de defender-se. Tendo colocado então as esperanças naquela mulher que para ele era a eleita de seus sonhos, com quem gostaria de ter uma família, de construir o lar com seus filhos, ele dá a entender que o fato dela ter se ausentado, de ela ter se casado com uma outra pessoa, foi o suficiente para que ele tivesse falhado. Quantos de nós, na trajetória humana,
não andamos por caminhos semelhantes, não é mesmo? Quantos de nós nos deixamos iludir, acreditando que a responsabilidade para a nossa felicidade está nas mãos de outra pessoa, que está nos outros que devem nos fazer felizes, nos outros que têm que nos suportar a bile azeda, nos outros que têm que aguentar o nosso mau humor para que nós possamos desfrutar de uma felicidade plena. Quantas vezes nós também não consideramos a responsabilidade afetiva e colocamos a culpa naqueles que não podem corresponder aos nossos anseios, porque têm a liberdade de fazê-lo. E por causa disso, nós encontramos todos os dias pessoas tirando a própria vida em atos suicidas, acovardados diante de um não, de alguém que eles ou elas idealizaram como companheiros perfeitos, sem dar à outra parte o direito de não querê-los. Ainda seres infantis como somos, ainda crianças que veem um brinquedo lhe ser negado e então voltam amuados e mal-humorados para o canto, sem querer brincar com ninguém. Estas são condutas mesquinhas dos espíritos ególatras, das criaturas que não cresceram e que ficam esperando que o mundo as faça felizes. Que as pessoas sejam responsáveis por nos dar aquilo que nós queremos como criancinhas mimadas. Parece que Domênico, na altura em que está, ainda quer colocar a culpa ou quer dividir a culpa da sua tragédia com Zenóbia. Aquela a quem ele diz, ai, se ela tivesse ficado comigo, nada disto me teria acontecido. E aí nós observamos como ainda precisamos sofrer tanto para despertar diante da verdade, da responsabilidade de compreender as escolhas que nós fazemos. Nós estamos acostumados a pôr a culpa do nosso vício, numa frustração afetiva, a culpa da nossa bebedeira, quando alguém terminou com o relacionamento, quando alguém quis ir embora com uma outra pessoa. Mas nunca vamos ter coragem de dizer, não, eu fiz isso porque eu quis, porque bebida nenhuma traz o afeto de volta. Crime nenhum faz com que nós consigamos ter de volta a pessoa que nós queríamos. Nada disso se justifica com este objetivo. Quando vamos começar a ser adultos? É uma boa pergunta. Porque agora no último bloco nós vamos ver o que a mãe responde para ele. Eita mãe boa essa, viu? Eita mãezinha que está fazendo falta para muita gente na Terra hoje. Então fique conosco. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para ver o que a Ernestina falou para o filho. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, na sequência o livro Obreiros da Vida Eterna, terminando o capítulo 7, leitura mental. No último bloco, nós vimos que o Domênico, apesar de ter saído daquela situação terrível, ainda veio com aquele lero-lero, aquele nheque-nheque. Culpa não é minha, a culpa é da Zenóbia. Ai, foi ela que esqueceu de casar comigo, casou com outro. Por causa disso eu sofri muito. Frustração afetiva. A mãe está ouvindo isso, a mãe está ali para resgatá-lo para uma nova vida. E ele se lamenta, sem saber que a Zenóbia está cuidando dele no plano espiritual. Vamos ver o que a mãezinha disse para ele? Mãezinha boa, mãezinha valorosa. Vamos acompanhar o texto. Ernestina afagou a cabeça maternalmente e exclamou ao seu filho: Cale-se, meu filho. Não se presuma o único sacrificado. Se você houvesse aceitado a vontade divina, o nosso presente ia ser para nós todos menos doloroso.
Não se apoie em fatos humanos, naturais e necessários, para justificar as loucuras que o precipitaram nas sombras fatais. Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimentos que se foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Entretanto, disse Domênico, tínhamos um sublime compromisso desde a infância e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas. Mas o carinho da mãe não o deixou terminar. Colocando-lhe o indicador sobre os lábios num gesto compassivo de mãe, Ernestina acentuou: escuta, Domênico, quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte que se recolheu livremente a uma organização religiosa, a permitir-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem? Ou a pobre menina forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a se casar com um viúvo rodeado de filhinhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe? Quem será? Você buscou voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, forçada por situações angustiosas, aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos da sua juventude. Totalmente entregue às tuas próprias criações individualistas, você não foi fiel aos princípios que você adotou, ao passo que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim, embora esmagada ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher. Você errou para satisfazer a você mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que ardiam no seu peito, enquanto nossa venerável amiga aceitava humildemente as circunstâncias que lhe atormentaram o ser anos seguidos em benefício de nós todos. Pensa, pois, Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima? Poderemos comparar a abnegação dela com a sua insensatez? Percebia-se que a elevada orientadora Zenóbia se ligava aos dois através dos fios de doloroso romance que não nos era dado conhecer. Domênico escutou compungidamente as observações. Calou-se longo tempo, internado talvez no plano de longínquas lembranças, e concluiu tristemente: é verdade, mãe. E então Ernestina lhe falou com brandura: a nós, querido filho, nos compete agora lutar, avançar para conseguirmos alcançá-la. Nesse instante, apesar de discreto, Zenóbia começou a chorar. Contemplando-lhe o rosto, debruçada sobre ele, e, por certo, em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica. Olhou os olhos maternais com expressão indagadora e, reconhecendo que estas lágrimas não tinham origem nos olhos da sua mãe, perguntou angustiado: ó, minha mãe, quem está chorando sobre mim? A benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, sua mãezinha, respondeu sob forte emoção: meu filho, os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando um coração sofredor se levanta do abismo. Então o ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de grande alívio. Compreendendo a oportunidade feliz, Ernestina convidou-o: vamos, filho. Movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para o teu espírito a hora bendita da redenção. A porta do resgate se abre de novo para a tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe. E ele respondeu: irei contigo, mãe, aonde quiseres.
A venturosa mãe nos endereçou expressivo olhar de agradecimento. Abraçou o filho com seus braços como se o fizesse a uma criança doente e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, em direção à superfície da Terra, desafiando jubilosa e feliz as sombras densas à sua volta. Novamente a sós, reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada, ditosa, feliz. Enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegrias desconhecidas. Estendeu-nos a mão em sinal de gratidão e contentamento. E contemplando talvez a paisagem do futuro, demorou-se em meditação, na qual certamente enviava seu hino interior de reconhecimento a Deus. Em seguida, fitou-nos tranquila e disse: irmãos, que o Senhor lhes recompense a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças a Ele e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas e do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora, nos reunimos aos diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio, temporários habitantes do abismo. Agora era hora de falar com os outros, aqueles que também seriam recolhidos, aqueles a quem também a palavra de Deus seria entregue naquela excursão de salvamento, aqueles que desejassem ouvir os chamamentos antes que o fogo purificador viesse limpar as vibrações densas daquela região. Porque não foi somente para ir resgatar Domênico, que era um caso pessoal ligado à administradora da casa transitória. Eles foram também para abrir-se em chance, em convite, em esperança, para todos quantos pudessem aceitar. E agora, que emocionada e agradecida, Zenóbia se reverencia diante daqueles que a ajudaram, vem a parte que também vão fazer a mesma coisa para outros, para aquela multidão perdida naquela treva. Entendemos então com a fala de Ernestina a lucidez necessária para que nós coloquemos as coisas como elas devem ser, não como nós gostaríamos que fosse. Que nós possamos estar atentos para não nos iludirmos com falsas verdades ou interpretações convenientes para justificar nosso delíquio, nossa fuga, para que nós nos sintamos justificados por termos errado. Erramos por culpa do A, por culpa do B. Quantas pessoas são infelizes depois de adultas porque disseram: ai, meu pai não me amou muito, minha mãe não foi carinhosa comigo, por isso que eu sou infeliz. Acorde! Respeite o máximo que eles puderam fazer, mesmo que tenham errado. Você está vivo. Você não foi morto no útero. Isto já é uma grande bênção que só espíritos que têm já responsabilidade são capazes de permitir. Porque hoje a maioria, uma boa parte de mães e pais estão matando os filhos ou os abandonando. Mas se você está aí, se você pode pensar, se você pode entender a lei do universo, saiba que só o fato de estar vivo e que teve como comer alguma coisa, teve onde dormir, teve roupa para vestir, significa que você deve respeito a estes
Ao invés de achar que eles foram culpados ou não fizeram por você os mimos que você gostaria de ter recebido. Você é um espírito criado por Deus. O seu pai não foi aquele que te deu o carrinho ou a mãe aquela que te deu a boneca. Seu pai te deu a vida, o Criador do universo, o Criador das estrelas, das galáxias, fez você. E pôs 2 amigos muito queridos para te ajudar no caminho. Fale com Deus, agradeça sempre, como nós deveremos agradecer sempre essas lições de lucidez, de correção, de força, para que nós não sejamos um Domênico, como temos sido tantas vezes desperdiçando as chances e nos achando coitadinhos. Ah, que coisa boa descobrir isto. Bons amigos nos querem, espíritos generosos nos amam, estão com você aí na sua casa, para que você valorize a vida que tem pelo bem que possa fazer para os outros. O Espírito da Letra fica por aqui. Semana que vem nós estaremos comentando o 8º capítulo desta obra maravilhosa, Obreiros da Vida Eterna. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até a próxima semana e muita paz.